Oi, meninos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Espera só um minutinho, tá? Que eu tô pegando o material aqui pra gente poder estudar. Só temos, deixa eu ver, quem está aí? Só Carlos, tá aí, Carlos? Vou entrar o pessoal do 7. Olha só, gente, então antes da gente começar a aula de hoje, vou discutir um pouquinho aqui com vocês sobre a prova, tá? Tá faltando um pouquinho, faltam umas 5 provas mais ou menos só para eu terminar de corrigir. Eu vou colocar lá a nota, tá? Tá faltando um pouquinho, já corrigi a maioria. Só falta corrigir do pessoal que entregou aí por último, tá? Vocês devem ter percebido, né, que a prova era diferente, né? Sim ou não? Diferente em partes, né? Diferente em partes, né? Assim. Então, nós tínhamos 3 provas, né? Assim, as questões eram as mesmas, mas a ordem das alternativas era aí diferentes, né? Então, olha só. Aqui era a primeira questão, né? Envolvia. Aqui eu não sei nem que tipo de prova que é essa daqui, tá? Peguei a primeira que tinha lá, mas aí a gente vai corrigindo aqui. A primeira era tranquila também, era para a gente nomear quem era, né? Os stakeholders, gerente de projetos, patrocinador, né? Então, aqui o patrocinador é aquele que é interessado no curso de máquinas, né? Os gerentes, né, são aqueles que são responsáveis por administrar uma série de tarefas. Os stakeholders era a parte interessada, que determinava os requisitos do projeto, né? E o PMBOK, né, seria aqui a quarta opção, né, elaborado pelo PMI, tá? Agora, aqui nessa questão de verdadeiro ou falso, teve alguns errinhos, né? Teve gente que errou mais um pouquinho, teve gente que errou uma, teve gente que errou 2. Então, eu peguei esses 6 pontos, dividi por 12 alternativas. Então, cada alternativa valia, né? 0,75 décimos, tá? Então, a primeira aí, os 5 grupos de processos do PMBOK são planejamento, execução, monitoramento e controle, gerenciamento de contratos, falso. A gente não tem gerenciamento de contratos, tá? O cliente, o patrocinador, a equipe do projeto e demais interessados são conhecidos como stakeholders, completo, né? Verdadeiro. Terceira, ao descobrir um erro no plano de implementação do projeto, que vai provocar um impacto na data da próxima entrega do projeto, a primeira atitude do gerente deverá ser solicitar uma mudança na data e encaminhar para aprovação do patrocinador. Falso, tá? Tentar resolver esse problema antes de mudar a data, tá?
A 4. Se durante uma reunião de ponto de controle alguns stakeholders solicitarem uma mudança no escopo do projeto, o gerente deve conhecer a posição do patrocinador de não liberar verbas. A atitude será formalizar a solicitação. Falso também, tá? Os projetos são feitos com a finalidade de resolver problemas rotineiros da administração e acabam se confundindo com as próprias atividades funcionais da organização. Aí seria falso, né? O ideal é que ele não se confunda com as atividades funcionais. Depois vem o plano de gerenciamento de projetos, determina como o projeto será implementado, monitorado, controlado e finalizado, de forma a promover a coordenação e integração dos diversos... isso aí tá verdadeiro, tá, gente? Então, aí fala sobre a parte de gerenciamento, tá verdadeiro. Os projetos nascem dos problemas, necessidades, encomendas ou outras demandas da organização, e por isso o planejamento é indispensável, verdadeiro, tá? As atividades previstas no projeto devem ser implementadas de maneira sucessiva ou simultânea, verdadeira, tá? Então, pode ser sucessiva ou simultânea. A desmobilização e realocação da equipe dos demais recursos ocorre na fase de execução, não. É na fase de iniciação, falso, tá? Na gestão de projetos, a estrutura funcional acaba por fazer que vários projetos disputem por recursos limitados e prioridades, verdadeiro. No funcional, ali o gerente de projetos, né, a capacidade dele é limitada, né, as prioridades são um pouco limitadas ali, tá? É uma disputa. A existência de um escritório de projetos é condição fundamental para o desenvolvimento de boas práticas de gerenciamento de projetos? Não, essa é falsa também. O que é fundamental para o desenvolvimento de boas práticas em gestão de projetos é você ter o conhecimento da gestão, conhecimento do PMBOK, tá? Então, aí, o fundamental para você ter as boas práticas é sim ter o conhecimento, tá? Não basta ter você um escritório de projetos. A definição do escopo de um projeto consiste na subdivisão das suas principais entregas em entregas menores de mais fácil gerenciamento. Então, essa aí é verdadeira. Alguém ficou com alguma dúvida aqui dessas alternativas? Alguém tem alguma questão que acha que não seria verdadeiro ou seria falso? Não. Não? Então, vamos seguir aqui. Gente, a questão 3, ela fala um pouco sobre cultura organizacional, né? Aí eu não vou ler tudo aqui não, tá? Então, o que dessa forma a cultura organizacional cria? Né? Aí seria a resposta, no caso dessa prova aqui, seria a letra E, identidade organizacional. Aí, nas outras provas, seriam outras alternativas, tá? Mas seria isso daí. A questão 7, né, gente, foi anulada, infelizmente. Né? Ô, Sabrina, Hum, essa 3 aí. a questão 7, eu falo questão 7. É a 4. Pode falar, 3. Qual que é a resposta que você disse aí? Identidade cultural. Identidade organizacional. Aqui nessa prova, A letra letra. E. Aqui nessa prova, letra E. Nas outras provas, aí eram outras alternativas. Eu peguei só uma das provas, tá? A resposta certa seria Então eu identidade. tenho que olhar qual que é a minha prova, então, para olhar. Aí tem que ver qual que é a sua prova. A sua prova... Gente, alguém chegou a me Eu perguntar... baixei ela aqui, quer ver? Eu sei a prova Pera de aí. cada um, tá? Eu tenho aí Ah, não, relação... a minha Hum. é a letra C. Então, eu tenho anotado aqui qual prova cada um A recebeu. minha. Então, Rodolfo, eu sei se você recebeu a 2, tá? Para Ah, questão de tá. correção. Eu sei se você Não, recebeu a beleza. 2, a 1, a 3. Eu anotei, eu sei todas as relações. Por exemplo, o Daniel, eu acho que ele recebeu a prova 3, se eu não me engano. Não, eu tô com a minha. Eu abri a minha aqui porque eu tava vendo. Eu falei, mas a minha Uhum. prova não tinha essas questões, não. Aí eu abri aqui para ver. Aí a minha a resposta, na verdade, é identidade organizacional, né? Isso, essa é a resposta, tá? Acertei. Nessa prova Beleza. aqui, essa aqui eu acho que é a primeira prova. É a letra E, tá?
Ok, A então. questão 4 foi anulada, infelizmente, era uma questão muito legal. A questão 5, que fala da estrutura do projeto, né? A EAP. A estrutura analítica, né, do projeto, ela faz parte de qual parte do projeto? Do escopo do projeto, né? Uma parte do escopo, né? De planejamento do escopo, tá? Então, aí, nessa prova, seria a letra D. As outras, aí vocês conferem aí, tá? Escopo do projeto. Na questão 6, a maioria errou. A maioria errou. A questão 6, eu coloquei aquela figurinha famosa, né, que fala sobre as falhas aí dos projetos, né, e falando em relação à comunicação. E tem uma parte dentro do PMBOK que fala sobre o gerenciamento de comunicações, né. Então, aqui abordou uma parte disso daqui. É lógico que a gente não aprofundou nessa parte de gerenciamento de comunicações, mas é uma coisa óbvia, né, que a gente consegue perceber através dessa figura, através do que a gente fala em sala de aula, tá? Então, aqui, se você for olhar a definição do PMBOK, o que seria o gerenciamento de comunicação? Nesse caso, a resposta seria essa aqui, a letra E, nessa prova, tá? Então, inclui um conjunto de processos exigidos para assegurar a geração, coleta, distribuição, armazenamento apropriado e controle básico das informações. Então, a resposta correta seria essa, tá? Então, poucas pessoas, assim, muitos erraram essa aqui. Muitos marcaram a letra D, que seria essa daqui, ó. Inclui os processos cujo objetivo é assegurar que o projeto seja concluído dentro da qualidade desejada e, dessa forma, garantir a satisfação do cliente. Por que essa estaria errada, gente? Porque porque a comunicação, ela não envolve só o cliente. A comunicação, você tem que comunicar com a equipe, comunicar com todo mundo. Então, é uma forma de você fazer, assegurar a geração, você vai coletar informações, né? E você vai administrar essas informações, armazenar, né, para ter esse controle do projeto, não só com seus clientes, né, mas com a sua equipe, com seus gerentes, com seus subordinados, tá? Então, a resposta aqui seria a letra E, tá? Então, informação de qualquer tipo, não só informação relativa aos clientes, satisfação de cliente, tá? A letra E. A questão 7 fala sobre as matrizes, né, gente? Então, lá no slide, um determinado slide, eu mostrei para vocês uma tabela em que tinha a matriz funcional, a estrutura, né? Eu fico falando matriz, mas a gente tinha a estrutura funcional, a estrutura fraca, a matriz fraca, né? A matriz média lá, a matriz forte e a projetizada. Então, das duas, aquelas que têm maior, assim, autonomia, que o gerente de projetos tem maior autonomia, né? Ele tem mais autoridade, é na matriz forte e na matriz projetizada, e na estrutura projetizada, tá? E nessas duas matrizes, o nosso gerente de projetos, ele trabalha em tempo integral, tá? Então, a nossa resposta, a equipe administrativa de gerenciamento de projetos que trabalham em tempo integral nas estruturas organizacionais, então, aqui nessa questão, nessa prova, seria a letra A, matriz forte e projetizada, tá? Letra A, matriz forte e projetizada. Agora, a questão 8. A questão 8 fala sobre o tipo de gerenciamentos que nós temos. Porque até eu ia falar isso com vocês na aula de revisão e acabei esquecendo. No determinado slide, eu coloquei para vocês as 9 áreas que envolvem o gerenciamento de projetos. Só que foi atualizada para 10, porque tem mais uma área que chama a área de gerenciamento das partes interessadas, tá? Então, foi criada mais uma área. No slide que eu coloquei para vocês estava um pouco desatualizado. Mas isso aqui não interferiu na questão, porque todas essas alternativas que eu coloquei já estavam dentro do que a gente tinha visto, tá?
Então, lá dentro do plano do PMBOK, né, a gente estuda o gerenciamento parte a parte de cada um deles. Tanto que o PMBOK é um livro extenso, enorme, é lógico que a gente não consegue ver tudo, e ele estuda cada parte de gerenciamento que pode acontecer. Então, a gente está perguntando qual dessas alternativas que não é da área do conhecimento. O PMBOK, ele faz gerenciamento de risco? Sim. Ele faz gerenciamento de custo? Sim. Ele faz gerenciamento de integração? Sim. Ele faz gerenciamento de tempo? Sim. A única coisa que ele não faz, né, que está escrito aqui, que não está dentro das 10 áreas de conhecimento, é a gestão de implementação do projeto, letra B. Parece que todo mundo acertou essa aí também. Nesse Sabrina, caso só é um B, né? segundo. Uhum. Você já notas como é que é? Porque eu cheguei depois. Eu falei, faltam umas 5 provas só para mim terminar de corrigir. Ah, Eu tá. tenho E que você não terminar passou esses nota dias. nenhuma, então, não, né? Ainda não, já corrigi a Ah, então maioria, tá. tá? Só Então tá, obrigada. falta umas 3, 5, tá? Para eu poder liberar. Aí terminou, né, gente, a prova aqui. Então seria isso daí. Né? Era importante vocês terem pegado a prova, né, aonde deveria ser, né, que é no WebGIS, porque cada um tinha uma prova diferente, tá? E que... pode falar. A minha tinha mais uma questão. Qual questão? Não tinha não, Rodolfo. A minha Minha tinha também 9. tinha. A minha tinha o número 9. Então, eu falei a 9. Não, você falou a Não. 8. Ah, tá, gente. É porque esse aqui é arquivo antigo, é um arquivo antigo. Peraí que eu vou pegar. É porque eu coloquei mais uma questão mesmo depois. Espera aí só um minutinho, tá? Uhum. É porque ia ficar só até aí. Eu adicionei mais uma questão. Você dá trabalho demais, Sabrina. Dá nada. Ô, Rodolfo, Sabrina tá patinando aí, ó. É. Se viu Por um que que eu trem tô que ela tá patinando? esperando, nós vamos congelar. Eu tô com dor de ouvido. Tá doendo meu ouvido. Não, mas tá fazendo frio sim, gente. Né? Até que hoje melhorou, mas ontem tava triste. Ô, Sabrina, depois que você terminar aí, tem como você voltar lá na 1, que eu acho que eu não peguei as respostas, não. Só pra ver as que errei, a 1 e a 2. Se não for atrapalhar aí a sequência. Tá, peraí, deixa eu só... Aqui. Tá, a 9, né, gente? Essa aqui, certo? Que fala sobre o PMO. Acrescenta ela Isso aí. depois. Ah, aqui a gente tinha 3 tipos de PMO, né? E aí perguntou qual que é aquele e que tinha um tipo suportivo. Suportivo é aquele que tem o menor grau de assim, como é que fala? De interferência, né? Ele é o mais de boa, né? Então, aí no caso aí, o tipo suportivo, gente, ele dá mais o quê? Conselho, consultoria, direcionamento, treinamento, tá? Então, aí no caso PMO suportivo, a resposta nessa prova seria a letra A. Consultor, fornecendo templates, melhores práticas, treinamento e ter baixo nível de controle. Essa seria a resposta. Teve gente que colocou controlador. Não, mas o suportivo, o controlador é outra parte. O controlador, ele não tem esse baixo nível de controle, não. A resposta aí, nessa prova seria a letra A, mas nas demais seria a parte consultor, fornecendo templates, tá? Melhores práticas, treinamentos e baixo nível de controle. A1, Rodolfo, eu tinha comentado ela aqui. Quem que são os stakeholders? Stakeholders são aqueles que determinam os requisitos do projeto. Seria essa daqui, tá? O gerente de projetos é aquele que administra uma série de tarefas cronológicas. O patrocinador é aquele que tem interessado nos custos de máquinas e equipamentos. E o PMBOK é aquele que é organizado pelo PMI, tá? Que é o conjunto de práticas na gestão de projetos, tá?
Positivo. Aí, a questão 2, ela... Aí, quem errou... Eu cheguei aqui, você já estava na metade dela, você estava falando que dividiu, como foi? Aí depois você olha lá, eu falei, eu comentei cada uma. Depois você vê o vídeo novamente. Não, beleza. Falei Não, beleza. verdadeiro, falso. O que eu falei aqui é que eu peguei as 6 pontos e dividi por 12. Então, cada alternativa valia 0,75. Ah, tá. Aí, cada item valia 0,75 pontos, tá? Beleza. Não, tranquilo. Aí, a distribuição da prova ficou assim. Essa questão ficou valendo 2, tá? Eu redistribuí aqueles pontos. Uhum. Essa aqui ficou valendo 8, tá? Por isso que deu 0,75. Essa ficou mantida 2. Essa aqui ficou mantida 2. Essa ficou valendo 3, a questão 6. Essa ficou mantida 2 e essa ficou mantida 2. E essa aqui ficou 2 também, que era 1, passou a ser 2, tá? Aí eu redistribuí os pontos dessa maneira. Beleza. Bom, alguma dúvida, gente? Então, vamos começar a aula de hoje, né? Então, vou colocar aqui. Então, gente, essa parte aqui, agora a gente saindo um pouco dessa parte do PMBOK, PMBOK, e vendo um pouco da parte de projetos na engenharia, tá? Então, a gente vai ver um pouco aqui dessa parte de projetos na engenharia. A gente vai ver uma parte mais geral. Esse mês que vem, a gente vai ter uma disciplina que chama Projetos na Indústria Química, que aí vai direcionar um pouco mais para essa parte de projetos, tá? Então, agora a gente vai entrar nessa parte dos projetos industriais. Falar um pouco sobre essa parte, tá? Então, vamos lá. Eu já deixei o slide lá no WebGIS, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a engenharia de projetos industriais. Então, gente, a engenharia, em especial, é dedicada à elaboração do gerenciamento de projetos industriais. Então, a gente tem uma demanda enorme de segmentos em que a engenharia tem que abranger. E muitas vezes existe uma falta de mão de obra. Ou pode ter mão de obra, mas pode ter mão de obra que não seja experiente, tá? Então, aí a gente tem aí, ó, a demanda dos segmentos são enormes, né, dos projetos industriais, tais como a siderurgia, a mineração, petroquímica, infraestrutura, metalurgia, celulose, bens de capital. Então, são uma série de segmentos, tá? Então, igual eu falei com vocês, tem uma falta de mão de obra experiente e qualificada nas várias áreas, nas várias especialidades da engenharia. Mas, afinal, o que é engenharia de projetos? Então, aí aqui, novamente, né, ele traz o conceito de projetos que a gente já conhece, mas aqui ele abrangendo a noção de projetos dentro da parte de projetos industriais, que se trata de outro material, né, que eu consultei, sem ser o PMBOK. Então, ele traz o conceito dele de projeto dentro da parte da visão, da parte de indústria, tá? O termo projeto representa o conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial de uma ideia, materializada através de documentos técnicos, até sua concretização na forma de empreendimento e operação. É exatamente isso que a gente tinha feito, já tinha falado
lá atrás, né? Que o projeto ele nasce de uma ideia e tudo que vai ter um início, um fim, um objetivo específico. Então, aqui é uma mesma forma de falar, né, um jeito parecido, né? Visando essa parte de empreendimento em operação. Trata-se de um trabalho intelectual de grande importância técnica, envolvendo experiência e significativa abrangência nos conhecimentos normativos, físicos, matemáticos e da legislação. Bom, então aqui na parte de industrial, ele já coloca a parte da engenharia, tá vendo? Conhecimentos normativos, físicos, matemáticos, que é a parte da engenharia traz para vocês, né? Conhecimentos físicos e matemáticos. Tem a parte da legislação, que também falei com vocês, inclusive no trabalho de vocês, que às vezes a parte de legislação a gente não consegue ver no curso. A gente aprende o quê? Muita física, muita matemática. Então, a gente aprende questões assim dos processos. Então, a parte de legislação, às vezes, acaba por, quando vocês se formarem e entrar em determinada indústria, que vocês vão conhecendo um pouco mais da parte de legislação, aprendendo um pouco mais, quando vocês se tornam o responsável técnico, né? E aí vocês vão vendo mais, dependendo, porque cada área tem uma legislação diferente. Aí vocês aprendem mais com isso no que vocês estão trabalhando, né? E agora tem também a parte de gestão de projetos, que, no caso, né, para quem gosta de seguir essa área, de estar sempre envolvendo, tem um curso de MBA que, né, vocês podem estar avançando em relação a isso, né? Então, isso tudo vai agregando para o projeto, tanto a parte física e matemática, que é a parte que a gente vê aqui na universidade, né? A legislação, igual eu falei com vocês, o nosso curso, se vocês forem pensar, vamos supor que a gente tenha 6 matérias por semestre e multiplica isso por quantos semestres nós temos? 10, né? No mínimo, né? 60 matérias diferentes. Então, é muita coisa para a gente ver, né? E, com certeza, né, quando a gente forma e tudo, a gente fica, até mais para o pessoal que está aí no nono período, a gente fica um pouco seguro, achando que a gente não sabe, mas a gente sabe que quando a gente precisa daquilo, a gente lembra. É uma coisa muito estranha, porque realmente, imagina, são 60 disciplinas, né? No mínimo que a gente vê, é muita coisa para lembrar. A gente esquece mesmo. Mas o importante é saber que depois a gente vai saber onde buscar essa informação, tá? Igual eu falei com vocês na parte de legislação, muitas vezes vocês vão ter que aprender aí na marra, quando virar um responsável técnico, né? E etc. Né? Seria uma pesquisa aí dentro de cada área, porque cada área tem uma legislação diferente, tá? Proporcionar segurança e conforto, objetivando o melhor custo-benefício ao usuário do empreendimento. Gente, isso é lógico, né? Assim, nós como engenheiros, quando a gente faz até mesmo um projeto de pesquisa, a gente pensa no custo-benefício. Será que esse projeto ele vai poder ser levado à frente? Será que o custo-benefício dele é bom? Né? Então, a gente vê uma parte aí. Por exemplo, produção de biodiesel. Será que o custo-benefício é bom? Porque a produção do biodiesel é mais cara do que a produção do diesel. E, além disso, você tem uma disputa de alimentos. Tem a disputa da área de alimentos com a produção de biocombustíveis. Será que o custo-benefício ele é bom? E o que eu teria que fazer para aumentar esse custo-benefício, né? Então, e a segurança, né? E o conforto. É o que cada dia a gente procura cada vez mais, né? A gente também tem essa parte aqui, representa práticas e experiências boas e ruins do projetista. Então, gente, querendo ou não, a gente sai cru, né? Assim, a gente sai cru, a gente só consegue aprender fazendo, às vezes cometendo erros, às vezes acertando, né? Então, isso sempre vai ocorrer ao longo da vida de vocês. Uma hora vocês vão acertar, uma hora vocês vão errar. É lógico que esse erro não pode ser um erro desastroso.
né? Então, por isso que a gente tem o nosso profissionalismo. Mas, às vezes, certas coisas a gente pode ver que a gente poderia ter feito de outra forma, ou então que de outra forma seria mais rápido, mais eficiente. Então, isso tudo é experiência de vida também, né? Então, o projetista, ele pode ter o conhecimento dele técnico, mas a experiência também vai ensinar boa coisa aí para ele também ao longo do tempo, né? Isso acho que isso é válido para todo mundo, né? Então, continuando aqui. Então, aqui, projeto, a concepção. Aí vem aqui do latim concipieres. Formar, o embrião, fecundação do óvulo, gerar, né? Que aqui é um dos conceitos, um dos significados quando a gente olha no dicionário. Sentir-se o germe de uma criação intelectual, dando-lhe forma, expressão, criar pela imaginação, inventar, imaginar. 3. Criar, formar. 4. Projetar, planejar. 5. Formar no espírito ou no coração. 6. Compreender, entender. 7. Figura, imaginar. 8. Explicar, interpretar. Então, seriam algumas concepções que a gente teria acerca, né, do projeto. Então, o que é a engenharia do projeto? Né? Fugindo do perigoso objetivo de definir o que é engenharia, permanece necessário expor que a engenharia tem alguns conceitos claros e indispensáveis. Então, aí, vamos ver alguns conceitos que vêm em termos de engenharia. E tem a engenharia, conforme já vem apresentando, vem de engenho, habilidade, ou uma palavra que tem origem na palavra latina engenho. Tá? No dicionário, a gente vai conseguir alguns significados para a técnica, engenhar ou engenharia. Então, engenhar, inventar, criar, engendrar. Engenharia, aplicar conceitos científicos e empíricos e certas habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos para converter recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. Então, gente, assim, eu espero, né, que antes de vocês terem escolhido o curso de vocês tenham pensado um pouco antes o que seria engenharia, né? Eu acredito que todo mundo fez essa consciência, né? Então, aqui é certo que a gente vai criar. A gente tá preocupado em criar, em proporcionar bens de consumo para a humanidade. E junto com esses bens de consumo, a trazer o conforto, a qualidade, né? Envolvendo conhecimentos matemáticos e físicos que a gente aprende, né? Então, seria isso daí, seria uma forma de melhorar a sociedade, né? Assim, igual ele falou que é perigoso definir o que é engenharia, né? Mas, assim, ao meu ver, o que significa? É uma forma da gente transformar a sociedade que a gente vive, facilitando alguns meios, facilitando alguns processos, agilizando alguns processos, criando processos ou objetos que vai atender melhor ao ser humano. Mas, ao mesmo tempo, aí a gente vem com essa parte que hoje em dia a gente tem que estar bem fundamentada. Ao mesmo tempo que a gente vai proporcionar um bem de consumo para a sociedade, a gente também tem que pensar no que a gente vai precisar, porque para a gente criar, a gente vai ter que desfazer alguma coisa antes. Então, o que a gente vai desfazer? E o cuidado em desfazer. No caso, por exemplo, se a gente vai desmatar, o cuidado em fazer isso, né? Então, se a gente vai, por exemplo, fazer um produto químico, o cuidado em descartar isso. Então, hoje em dia, além desse processo, não só criar e produzir, também tem a qualidade de você criar, mas também pensar no que a gente pode gerar e da onde que a gente tirou, porque a gente vai modificar o meio. A gente vai pegar recursos naturais e transformá-los. Então, é isso que o novo engenheiro hoje ele tem que ter em mente, né? Não só fazer, e sim ter a preocupação adequada, né? De atender às necessidades de forma consciente, né? Então, vamos continuar aqui.
A aula já deve estar quase acabando, mas vamos continuar aqui, tá? Então, ó, segundo Telles, 1994. Aí aqui, em homenagem ao pessoal do TCC, colocamos uma citação direta. Em 1800... Indireta não, né? É indireta. É direta, tá? Em 1828, o engenheiro inglês Thomas Threadgold, na elaboração dos estatutos do Instituto dos Engenheiros Civis Ingleses, deu uma definição de engenharia que ficou clássica. A arte de dirigir as grandes fontes de energia da natureza para o uso e conveniência do homem. Conclui-se dessa feliz definição que a história da engenharia de qualquer nação ou coletividade confunde-se em grande parte com a própria história do desenvolvimento. Então, aqui a gente tem do nosso lado a tecnologia. A gente sempre trabalha com a tecnologia, né? Então, a tecnologia transformando a natureza. Então, acredito que a frase ficou bonita, né? A arte de gerir as grandes fontes de energia da natureza para o uso e conveniência do homem, tá? Muito legal. Só que a única coisa que me preocupa hoje em dia é o uso e conveniência do homem, que hoje em dia está muito sem noção, né? O uso e conveniência do homem. O uso e conveniência do homem com consciência, né? De estar fazendo certo. A engenharia constitui-se, pois, na área do conhecimento humano, em que se utiliza a matemática, não é, gente? Vocês conhecem muito bem. De bases científicas e da tecnologia, elabora soluções criativas e práticas para atender às necessidades humanas. Então, a gente fala assim, aquela pessoa, né, a gente cria formas da gente, a palavra é engenhar, né, formas da gente fazer coisas que andem mais rápido, né, então, por exemplo, você criar um mecanismo que você puxe, vamos supor, um determinado objeto que está longe de uma forma, de uma maneira, isso a gente consegue fazer até no nosso dia a dia, né, assim, a gente pega certas coisas em que a gente coloca a nosso favor para poder solucionar problemas, né? Então, os engenheiros estão aí também para solucionar, criar soluções criativas, tá? Assim é o termo que tem mais ampla aceitação quando queremos referir a necessidade de pensar, descobrir, observar, encontrar uma solução para qualquer problema. Então, aqui, a gente tem que focar na solução, né? E não no problema. Então, o engenheiro, ele tem que, a técnica que ele aprende e que ele desenvolve seria sempre tentar encontrar uma solução para um determinado problema, tá? Então, o cientista se preocupa em descobrir o que é, enquanto os engenheiros se preocupam em projetar o que será. Então, entra aqui. Aqui qualquer um pode ser um cientista, né? Desde que a gente siga, né, essa carreira científica, né, o engenheiro, ele é um engenheiro químico, também pode ser um cientista, né, são os engenheiros que estão na academia, produzindo projetos, né, e etc. Qualquer um pode ser um cientista. Então, os cientistas aqui, eles se preocupam em descobrir o que é. Então, aqui mais embasado, por exemplo, o físico, o matemático, o físico, por exemplo, ele se propõe a descobrir o que é. Né? O papel dele é estudar a teoria, propor novas formas. Também tem os físicos práticos, né? Não estou falando que eu sou expert nisso, mas a gente tem os físicos. Então, os físicos vão estudar as leis da natureza, eles vão, né, estudar todas essas leis, esses cientistas, descobrir, né, certas coisas. Né? Enquanto o papel do engenheiro é projetar. Né? Então, ele foca nessa parte da prática, né? Enquanto o cientista ele busca descobrir certas coisas. Embora também o engenheiro possa ser um cientista, né? Que ele está tentando descobrir certas coisas, ou então melhorar certos conceitos para ele projetar melhor, né? Então, ouvindo aqui falar que é possível ouvir. Para resolver